Eu vou comentar essa pesquisa do Paraná Pesquisa, divulgada hoje pela manhã no estado de São Paulo, onde o Jair Bolsonaro aumenta a vantagem em relação ao Geraldo Alckmin, e também essa questão do vice de Bolsonaro, que conforme ele mesmo divulgou ontem, ele vai divulgar, hoje vai anunciar, possivelmente um general, e aí todos vão ficar sabendo em breve aí qual é a escolha, e eu quero falar um pouquinho aqui do que aconteceu de bastidor até chegar a essa situação. Então, em primeiro lugar, agradecer aí a todo mundo de São Paulo. Eu sou bastante cético com relação a pesquisas oficiais, todo mundo sabe. Eu fui vítima disso aqui em 2016, quando fui candidato à prefeitura, quando o Datafolha, ex-Datafolha, me deu 7% das intenções de votos no sábado. No domingo, no dia seguinte, após a apuração das urnas, eu tive 14%, uma diferença de 100%. Eu tive o dobro do que eles disseram que eu teria. Isso porque muita gente me falava que havia votado, dado voto útil em um outro candidato que a pesquisa colocava na minha frente, para evitar que um candidato de esquerda fosse para o segundo turno com Crivella aqui no Rio de Janeiro. Então, eles tentam a todo custo manipular, influenciar a decisão do eleitor. Então, eu sou sempre muito cético com relação a isso, apesar de saber que existem institutos de pesquisa que são sérios. E o Paraná Pesquisa, eu não posso afirmar que eles são uma espécie de Datafolha, mas um fato é que o nosso eleitor, isso é tecnicamente explicável, o nosso eleitor ele não aparece muito em pesquisa. Seja porque ele prefere se manter aí silente, não dar publicamente a sua opinião, não se posicionar por uma série de razões, e porque o nosso eleitorado ele é pulverizado. Nós temos eleitores em todas as cidades, em todos os estados, então a pesquisa, como ela pega determinados pontos, ela faz por amostragem, não capta exatamente o nosso tamanho. Eu, aqui no Rio de Janeiro, são 92 municípios, eu tenho voto, assim como Jair Bolsonaro, nos 92 municípios. Então, hoje o Paraná Pesquisa coloca o Jair Bolsonaro em primeiro lugar, aumentando a diferença para o candidato Geraldo Alckmin, que é do estado de São Paulo, e de um partido que comanda o estado de São Paulo há 20 anos, e ainda assim ele perde para Bolsonaro dentro de casa. Isso nas pesquisas oficiais do Paraná Pesquisa. Então, muito obrigado a todos aí de São Paulo por essa confiança em nosso trabalho. E caminhando aqui para a questão do vice, ontem o Jair Bolsonaro, ele em uma de suas falas, anunciou que a grande chance de escolher um general como vice, e ele vai anunciar no momento que ele achar conveniente, e a conversa com o PR acabou que não evoluiu muito. E eu aqui obviamente acompanho de perto os bastidores, as tomadas de decisão, e o PR acabou que não avançou por uma série de exigências, em especial porque o Magno Malta, o senador Magno Malta, que era a pessoa ali que tinha esse canal de negociação com o Bolsonaro, ele sempre falou que a negociação dele era com o Magno Malta, não era com o PR, por causa de um alinhamento ideológico. E o Magno, ao optar pela sua reeleição ao Senado, é uma escolha pessoal e que todos nós compreendemos, e o Magno caminhará conosco, não tenho dúvida, tanto na pré-campanha como na campanha, e se Deus quiser, num futuro mandato de Jair Bolsonaro. Inclusive nós vamos aí fazer a nossa convenção para confirmar isso no dia 22, domingo, nesse domingo agora, a partir das 9 da manhã, aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Sul-América. Todos eles estão convidados. Só lembro que a entrada lá, ela tem um limite de capacidade, o local do evento, e quando atingir, se não me engano, 2.500 ou 3.000 pessoas, eles não vão mais permitir a entrada. Então, quem quiser participar desse momento histórico, graças a Deus a gente espera que esteja bastante cheio, tem que chegar cedo, tá, gente? Então a questão com o PR não evoluiu. Depois eles chegaram a nos oferecer aí a possibilidade de escolher outro nome que não fosse o Magno, e impondo algumas situações como a coligação para deputado federal em alguns estados, como aqui no Rio de Janeiro. Em vários estados havia um avanço com relação a aceitar isso, e aqui no Rio a gente fez um trabalho, pessoal, no PSL, a gente está lá há 3 meses praticamente só. E aqui a gente fez um trabalho de realmente buscar após essa eleição pelo menos, termos um partido de direita de fato no Brasil, primeiro, que a gente não tem hoje, com ideias conservadoras nos valores, com ideias liberais na economia e negando a velha política.
Era esse o critério que a gente usava para fazer as nossas nominadas aqui de deputado federal. Então, várias pessoas que até tenham alguma convivência aqui na Assembleia, que o Jair tem um bom convívio também na Câmara dos Deputados, pediram para entrar no nosso partido. A gente agradeceu, mas segurou para dar oportunidade para aquelas pessoas que no nosso filtro tinham esse alinhamento ideológico. Portanto, pessoas que a grande maioria, 99% daqueles candidatos a deputado federal no nosso partido, não tem mandato. Muitos vão concorrer pela primeira vez. Portanto, isso é um fato, pessoal. Tem uma desigualdade na competição. Quem não tem mandato com quem já tem mandato. Quem tem mandato, tem um trabalho aí de 4 anos ou mais para mostrar, tem toda uma estrutura, teve uma visibilidade enorme. Então é uma competição desleal com quem está tentando pela primeira vez. E aqui no PSL do Rio a gente fez isso. A gente está dando oportunidade para muitas pessoas que vão tentar pela primeira vez. Portanto, a tendência é sim que tenha uma votação menor. E o PR aqui no Rio, foi o que eu expliquei, para o interlocutor que estava fazendo essa mediação, o PR aqui no Rio tem 5 ou 6 deputados federais. Todos com mais de 30 mil votos. E aqui no nosso partido, no PSL, a gente tem a convicção de que a gente pode fazer até 4 deputados federais, mas todos nessa faixa de 20 a 30 mil, alguns um pouquinho mais, caso a gente tenha uma surpresa positiva. Então a gente praticamente estava entregando essas vagas para o PR aqui no Rio de Janeiro. E não é questão de poder, não é questão de, eu tenho que ter mais deputados federais, não é apenas isso. É principalmente a gente ter uma coerência com a proposta que a gente está fazendo. É ter um alinhamento, porque a gente sabe da importância de quem escolher o Bolsonaro para presidente da República, tem que escolher também deputados federais, senadores, estaduais, alinhados conosco. Então, a partir do momento que a gente faz uma coligação com um partido que tem sérias divergências conosco, mas tem a sua importância no Congresso Nacional, e acaba ajudando a eleger pessoas que não têm um perfil como o nosso, a gente se enfraquece, a gente está sendo incoerente. Então foi muito nessa linha que a coisa não andou aqui no Rio de Janeiro. Acho que em São Paulo também foi um pouquinho nessa linha. Mas o fato principal foi que Jair Bolsonaro fazia questão de ter Magno Malta, o senador Magno Malta, como seu vice. Então, a partir daí, as conversas se encerraram. O próprio Jair Bolsonaro, ele disse aí que, anunciou isso, que a tendência é que ele escolha um general, e pessoa, se for quem a gente está acreditando, quem eu estou acreditando na pessoa, da nossa extrema confiança, totalmente alinhado conosco, conhece o Brasil como poucos, um grande estrategista e é um quadro importantíssimo que somará muito, muito mesmo para o nosso país, se for a vontade de Deus aí que Jair Bolsonaro assuma a presidência a partir de 2019. Então é isso, pessoal, eu vou desligando aqui que tem uma missão aqui agora para resolver, que é questão partidária, e vamos aguardar o anúncio aí pelo Jair Bolsonaro, oficialmente do seu candidato a vice, que não tenho dúvida, vai ser uma pessoa totalmente alinhada conosco, da nossa confiança, e que vocês vão gostar bastante aí do seu nome. A gente não está pensando em tempos de televisão, em chegada de poder a todo custo, não. A gente quer manter a nossa coerência, e é nessa linha que a gente vai tomando essas decisões sem medo do que possa acontecer, porque o poder está na mão de vocês. É pelo voto que vocês vão escolher o futuro da nação, e se escolherem que será uma pessoa com o nosso perfil, maravilha. Se não, a vontade da maioria vai estar sendo respeitada.